Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral, congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, a eleita. Olha, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui o canal que mana leite e mel e vinho. Ó, deixa eu trazer colírio para os teus olhos. Aqui no canal você tem óleo para feridas, óleo para luminárias, luminárias que você, com a luz, tendo óleo na sua candeia, você vai saber o que fazer e vai se livrar dos picareta, dos vigaristas, dos corruptos morais e espirituais que querem você para sugar o teu sangue e comer a tua carne. Cuidado com os sanguessugas. Então o cavaleiro vai mostrar aqui quem são os sanguessugas e quem realmente prega o evangelho, prega a lei real do Altíssimo. Quando eu falo lei real, Bíblia inteira. Presta atenção para os corruptos morais. Aqui na Bíblia temos dois ides. Olha, nós temos o id 1, que eu vou mostrar para você. O que é o id 1? O id 1 está em id, o que todo mundo quer, o evangelho que o corrupto quer pregar, o corrupto moral, o corrupto espiritual. Qual é o evangelho que ele quer pregar? Esse aqui, ó. Ide. O Senhor Jesus disse isso? Disse. Ele disse isso. Ah, mas o cara está pregando isso? Ele, não, meu filho, não é. Ah, mas ele está pregando o evangelho. Mas cuidado com ele é corrupto. Ó, o Senhor Jesus disse, olha, está aqui em Mateus não, está aqui em Marcos, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse isso, disse, é para fazer? É. Mas presta atenção para outra parte que o Senhor também disse no evangelho. O Senhor disse para ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas o Senhor Jesus falou aqui também, ele falou assim, olha, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aonde é que está escrito isso? Na parábola do bom samaritano. Esse evangelho ninguém quer pregar. Porque o evangelho do idem, qual é a diferença do evangelho que o picareta quer pregar e o evangelho de que o picareta não quer pregar? Porque o evangelho que o picareta quer pregar, ele ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho aqui, o cara quer fazer coleta, o cara quer fazer vaquinha, o cara quer arrecadar money, dinheiro para o ide. Sabe? Aqui ele vai receber, ele vai vender alguma coisa, ele vai comer e beber à custa do evangelho. Muitos deles ganham salário, muitos deles não ganham salário diretamente, ganham indiretamente. Muito picareta quer evangelizar piloto do avião, copiloto do avião, o garçom no restaurante, tudo às custas do ID. Ele quer evangelizar a camareira do hotel, o gerente do hotel, sabe? Esse tipo de lugar, o garçom no restaurante da rodovia, o frentista do posto de gasolina, porque ali o ID está patrocinando o tanque cheio, está patrocinando a viagem para a Europa, para a Grécia, para a Etiópia, para o norte da África, para a América Central, América do Sul, Canadá, Países Baixos. O ID está patrocinando isso. Então, o corrupto, ele quer esse ID aqui. Ele quer anunciar o evangelho. Porque ali fez uma arrecadação. Reforça aqui na grana que precisa anunciar o evangelho. Aí depois que anuncia o evangelho, aí tem que prestar assistência pro cara lá que, sabe, o cara que tá lá na Grécia, tem uma meia dúzia lá, ou menos de um, ele quer ir manter a assistência do evangelho lá. Então é uma coleta, uma viagem, uma passagem ida e volta custa 10 pau. Eu acho que é mais ou menos, isso aí, 10 mil reais. Ele ir lá
na Islândia, lá nos Países Baixos, é 10 conto. Então o idem faz a coleta para o idem que ele quer ir lá. E ele não quer deixar ninguém lá, ele quer ir lá. Este é o evangelho do idem que todo mundo quer. Porque ele ganha, ele fatura. E aí tem um restaurante, tem a roupa, o calçado, o hotel, sabe? E aí tem uma folguinha lá, tem os pontos turísticos que ele quer, tudo patrocinado pelo idem. Idem e anunciar o evangelho. Idem e manter a assistência lá, sabe? Aí ele quer um pontinho de culto lá para o idem arrecadar e ir lá dizer com que está atendendo o evangelho, que está fazendo a obra do Senhor. Esse é o corrupto, meu filho. Ele pegou só a parte do evangelho da Bíblia que ele quer, que ele vai ganhar, ele vai viajar, ele vai usufruir do evangelho. Ele vai fazer um proselitismo religioso, como está escrito em Apocalipse. Ele vai faturar. Esse é o idem que todo vigarista quer. Então, quando chega lá, ele não vai pregar o evangelho que eu vou pregar aqui para você. Ele não vai pregar a real, a verdade, a justiça de Deus, os valores morais e celestes, a justiça que tem que ser pregada. Ele não vai pregar, porque ele quer agradar o público lá, para quanto mais gente tiver lá, mais ele vai ganhar. Mais ovelha, mais lã, mais sangue que ele quer chupar. Por isso que ele não vai pregar. Esse é o evangelho que todo mundo prega. O idem por todo mundo, claro. Ele quer ir por todo mundo, quer viajar, pregar evangelho. E ali, chegar nas casas, ser convidado para almoçar, café da manhã, o melhor quarto. Até a pessoa sai do quarto e deixa ele lá. E o paparico, e lambição. Esse é o evangelho que ele quer pregar. Mas o evangelho que ele não quer pregar, que o Senhor Jesus também disse. Ide, disse o seguinte o Senhor Jesus. Vai e faze a mesma maneira. Ou seja, ide e fazei da mesma maneira. Isso é o evangelho que o picareta, o corrupto, ele não quer pregar. Porque está escrito na parábola do bom samaritano. Sabe? E na parábola do samaritano, ele porém disse, querendo justificar, disse, mestre, quem é meu próximo? E respondeu, pega só a metade que você já sabe. Quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus propôs uma parábola, dizia, descia o homem de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos atiradores e retiraram, e espancaram, despojaram, sabe? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, usou o sacerdote, e vendo passou de largo, de largo. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mais um samaritano que ia de viagem, chegou no pé dele, junto dele, daquele rapaz que foi espancado, estava ali numa situação difícil, assaltado, espancado, ia morrer. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano moveu-se de íntima compaixão. Para você se mover de íntima compaixão, você tem que ser uma pessoa do bem, boa. Você moveu pelo sofrimento do outro. Nem conhecendo, o samaritano conhecia o rapaz. Não conhecia, não sabia de onde ele era, de onde ele vinha, se era egípcio, se era romano, se era grego, se era persa, se era da Síria, se era da Península Arábica, se era da Etiópia, se era do leste do Marrocos, da Líbia. Enfim, não sabia de origem do rapaz. Mas não viu a cara do freguês. Foi lá, moveu-se de íntima compaixão e o ajudou. E tirou do próprio bolso e o ajudou. Pegou a visão aqui? Porque o picareta, ele quer pregar o evangelho porque ele quer usufruir do evangelho. O homem de Deus, a pessoa que é de Deus,
Ele, se precisar, ele tira do próprio bolso, ele tira do dele, ele tira da qualidade de vida dele, ele imprime esforço dele, ele abstém de uma coisa que ele ia comprar na loja, ou um carro, uma casa, ou uma mobília, ou uma pizza. Ele deixa de comer uma pizza com uma Coca-Cola e ajuda o próximo. Essa é a diferença do homem de Deus que anuncia o evangelho por obras e o picareta que quer pregar o evangelho para se usufruir do evangelho. Entendeu a visão aqui, a diferença? Então o bom samaritano, ele se moveu-se de íntima compaixão. Ele tirou do próprio bolso e praticou a caridade, praticou a misericórdia, praticou a bondade, praticou a compaixão, praticou a piedade e não terceirizou a porra da piedade. Ele não deu o dinheiro para o vosso capeta fazer a piedade. Não, procura o diácono lá. Não, isso é com o diácono. Eu vou ligar aqui para a irmã da piedade. Eu vou ligar aqui para o diácono. Irmã, tem uma irmã ali passando necessidade. A irmã da piedade tem uma irmã ali passando necessidade. Entendeu a diferença? E aí o Senhor disse, aí o cara se moveu-se de íntima compaixão. E aproximando dele, atou-lhe as feridas, pegou o azeite que ele tinha, as coisas ali que ele tinha de preparação para a viagem, que ele estava fazendo uma viagem, então ele pegou umas prevenções ali. E ali tirou das suas prevenções e chegou na pessoa necessitada e ali fez os primeiros socorros. E deitando-lhe azeite e vinho, que é o que o Canal do Cavaleiro tem, azeite e vinho, você vê que serve de remédio. Sabe? Aqui é os primeiros socorros. Aqui no Canal do Cavaleiro está ali alertando para você não cair nas mãos dos salteadores, os salteadores do Evangelho. Sabe? Os que quer surrupiar usando o Evangelho. Isso aqui é prática de violência, surrupiar o Evangelho para o benefício próprio. O cavaleiro aqui está passando o óleo, o azeite e o vinho para você não cair nas mãos dos salteadores do Evangelho. E não ser otário e manipulado por picareta, por corruptos morais, que só quer você para chupar o teu sangue. Se bem que teu sangue também não é muita coisa não, mas ele quer isso. E pondo sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, sobre o seu carro, sabe? Levou para uma estalagem, um hotel dos nossos tempos. Não assim um Copacabana Palace, mas uma pousadazinha lá, e ali cuidou do cara, e aí disse aqui pro dono da pousada, da estalagem, estamos aqui, adiantado, se precisar de alguma ajuda aqui, já está pago aqui. E ali eu vou voltar por esse mesmo caminho, e aí você me conta qual foi. E partindo outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele e tudo que é demais gastares, ou seja, ainda deixou ali, o hospedeiro falou, não, teve um rapaz aqui, esse que cuidou de você, te socorreu, e pagou aqui, e que você precisar aí fala pra mim, que ele vai pagar quando voltar. Cabra bom, né, rapaz? Cabra bom. Aí o cara lá precisou comer, precisou beber o cafezinho da manhã e tal, algum remedinho ali, e o cara quando voltou pagou tudo. Tá pegando a visão aqui? Do homem de Deus por picareta? E partindo outro dia, tirou, eu já falei isso aqui. Qual, pois, aí o Senhor Jesus foi e questionou, cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus questionou, propôs um negócio e questionou as pessoas para ver se elas tinham captado a mensagem. Captou a mensagem? Poderoso guru. E aí, qual pois foi desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí os ouvintes disseram, o que usou de misericórdia com ele? E aí o Senhor falou, disse por Jesus, vai, é a mesma coisa, vai
ide é a mesma coisa. Vai e faze da mesma maneira. Isso aqui é o que é isso aqui? Isso aqui é um mandamento, meu filho. Isso aqui é uma ordem. Ou seja, se você não fizer isso aqui, você não terá parte com o reino dos céus. Então esse é o evangelho que o picareta, que o corrupto moral, que o enganador, que o farsante, que o vigarista não vai pregar. Porque se ele pregar, alguém vai questionar, será que esse irmão faz isso? Esse irmão que está pregando, será que faz isso? Muitos não vai falar diretamente para ele, mas pelos cotovelos vai ficar dizendo, será que esse irmão faz isso? E se for daquele cara que tem uma caminhonete, que é empresário, sabe, que tem uma renda boa, que é bem aposentado, ele fica pregando isso aqui, e aí o povo vai começar a murmurar pelos cotovelos e dizer, será que esse irmão faz isso? Esse é o evangelho que o picareta não prega. Então cuidado com esse povo vagabundo que fica dizendo aí evangelho, 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 e meu Jesus quistim para lá e quistim para cá, que esse povo acha que está tudo salvo. Então para eles essa parábola aqui não serve para bulufas nenhuma, é só para que tá aqui escrito na Bíblia para encher linguiça, é mais uma página. Porque eles já estão salvos, eles já se acham salvos, não precisa praticar boas obras, porque isso aqui é praticar misericórdia, que o Senhor Deus mandou praticar misericórdia. Isso aqui é o que? Caridade. Isso aqui é o que? Compaixão. Ou seja, o samaritano moveu-se de íntima compaixão, se preocupou, se afligiu pela necessidade, a causa calamitosa do rapaz, e aí se mexeu e fez alguma coisa. Os outros vagabundos, o levita e o sacerdote, já somos sacerdote, nós já somos salvos, nós cuidamos, nós fazemos os sacrifícios para o Senhor, nós cuidamos da obra, nós já somos levita e sacerdote, nós já somos da linhagem, nós somos sacerdotes. Que ajudar o quê? Que ter compaixão de quê? Nós somos da tribo de Levi, nós estamos todos salvos. O picareta de hoje também é a mesma coisa. É meu Jesus Cristinho, é o evangelho que não precisa fazer obra, é como está escrito aqui. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas a fé em Jesus Cristo em nós transforma nossas obras. Essa é a doutrina do caralho na congregação e por aí que você se encontra. Então vai se mover de íntima compaixão? Vai tirar dinheiro do bolso e ajudar o próximo? Sem saber quem é o próximo? Pegou a visão aqui do cavaleiro? Esse aqui é o evangelho genuíno. Esse aqui que eu estou pregando para você é o evangelho de salvação. O resto é vagabundagem e picaretagem, meu filho. Cai fora. Sabe? Então o evangelho de Jesus Cristo é esse. Você viu o necessitado, principalmente os da fé, claro, que você também não vai sair, você nem pode sair por aí ajudando todo mundo. Mas principalmente aos da fé, como disse Paulo, os domésticos da fé. E aí, é claro, se você vê uma pessoa numa situação difícil, sabe? Faz alguma coisa do que você pode, daquilo das suas posses, do que você pode fazer. Esse samaritano, ele pôde fazer muita coisa, e aí ele foi, porque ele se moveu de íntima compaixão. Quem não tem íntima compaixão, quem não tem piedade dentro de si, no coração, não sente. Não sente nada. O quê? Vai buscar a palavra? Não, meu filho, não sente. Ele vê um irmão necessitado da mesma congregação, ele vê necessitado, está vendo lá, e aí, mas ele não sente. Se ele não sente, se ele não se move de íntima compaixão, ele não tem piedade, ele não tem caridade, ele não tem misericórdia, ele não tem bondade, ele não se aflige, e aí não vai fazer nada. E aí é o diácono. Aí, cadê o diácono? É a irmã da obra da piedade. Aí, irmã, você já procurou a obra da piedade da sua cidade? Aí, irmã, você já procurou o diácono da sua cidade? Aí, irmã, sabe? É assim. Porque no fundo, esse povo se escora no Efésios 2:8-9. E aí, que chegou, estão reclamando, por que eu estou sofrendo? Porque que não sei o quê. É por isso que na Bíblia está escrito que a misericórdia triunfa no juízo. Porque no dia do juízo, esse samaritano aqui escapa, meu filho.
É isso que a Bíblia diz, que misericórdia triunfa no juízo. Porque chega o dia do juízo. Em tempos há juízo. E aí a misericórdia triunfa no juízo. Porque quem praticou misericórdia, quem praticou caridade, bondade, piedade, compaixão, se quebrou e se moveu pela causa do outro, pela necessidade do outro, e aí, pelo sofrimento do outro, ajudou, diminuiu o sofrimento do outro, sabe? Fez com que o outro sofresse menos, padecesse menos pela necessidade que ele estava enfrentando, porque a necessidade faz você sofrer, qualquer tipo de necessidade, e aí você ajudou que o sofrimento dele fosse menos, que a necessidade fosse menos, que o padecimento dele fosse menos, e aí você praticou misericórdia e piedade. No juízo, está lá, meu filho, no livro perante o Senhor, e o Senhor faz que nem o rei quando leu as crônicas. E aí faz, te ajuda, sabe? Esse evangelho que picareta não prega, só que no Canal do Cavaleiro você tem, porque aqui você tem óleo para a candeia, que é o seu coração, para você ser iluminado e praticar isso aqui. E não cair no evangelho picareta e vagabundo de obras não salva. Esse samaritano aqui praticou boas obras, né? Ele tirou do próprio bolso. Ele não foi lá fazer uma bosta, uma merdinha de uma coleta especial a nível Brasil, ou seja lá qual for, para ajudar o necessitado ali. Senão o necessitado estava ali se lascando, padecendo. Aí, mano, vamos fazer uma coleta aqui. Aí o cara está lá se lascando. Não, filho, tirou do próprio bolso. E aí o Senhor foi e disse, vai, ou seja, vai no dia a dia da vida de vocês e faça que nem um bom samaritano. E não venha com essa conversa vagabunda aqui que você está salvo não, meu filho. Que eu não vou salvar picareta não. Vai e faz que nem esse bom samaritano aqui. Agora, o oportunista, o sanguessuga, ele quer usufruir do evangelho, o ide, e aí fazer a coletinha dele para viagens missionárias, para pregar aqui, pregar acolá, pregar aqui, pregar acolá. Ele quer ganhar e viver do evangelho. Ele quer faturar, é uma profissão pregador. A diferença aqui, então, deixe esse alerta aqui para você não cair no conto do vigário. Sabe? Porque o evangelho prega que você tem que ser uma pessoa compassiva, de compaixão, de sentimentos, de piedade, de misericórdia, sabe? Então é isso que o evangelho prega. Se você não fizer isso aqui, o que é que você é? Ímpio. Ímpio. Uma pessoa que não tem piedade nenhuma, nunca viu Deus, não conhece Deus, sabe? É ímpio. E sendo ímpio, o que é que acontece com quem é ímpio? O que é que acontece com quem é ímpio? Que nem essa congregação que está vendo aí. Essa geração perversa e maligna que está vindo aí. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Está aqui nos Salmos. Porque o Senhor ama, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Porque é justo que você faça que nem um bom samaritano. As obras, a fé, sem as obras, é morta, meu filho. Não serve pra porra nenhuma. Se liga aqui na expressão do Canal do Cavaleiro. A fé, sem as obras, não serve pra porra nenhuma. Sabe? Então, é meu Jesus Cristinho, é meu Deusinho bonitinho, é que Deusinho lindo, é que Deusinho maravilhoso, é que Deusinho besta, otária, é que Senhor Jesus Cristinho maravilhoso, é que bonitinho, é que morreu na cruz lá e veio me salvar, e agora eu posso continuar fazendo aqui o que quiser, sendo esse tranqueiro aqui, sendo esse preguiçosinho aqui vagabundo, fica só falando meu Jesus Cristinho, e não faz nada, que Jesus Cristinho lindo, aqui pra você, ó, cuzão. Porque o Senhor. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado
ou seja, está olhando para os retos e não para os picareta. Porque os picareta só dizem que é crente. Os retos, eles são crente. Então o Senhor está voltado para os que são, não para os filha da puta que não são, que dizem que são. Sabe? Se liga aqui na parada. Sobre os ímpios fará chover laços, ou seja, laços, problemas na vida. Fogo, enxofre que alimenta o fogo. E vento tempestuoso, ou seja, tempestade. Dessas que os pecadores CCBistas aí estão passando tempestade e eles acham que estão passando. Tá? Porque eles não fizeram nada, não praticaram misericórdia, não praticaram piedade, terceirizaram a misericórdia, terceirizaram a piedade, terceirizaram a compaixão, terceirizaram a bondade, terceirizaram tudo. Estamos aqui, meu cinquentinha, faz lá a caridade, faz lá a piedade. Aquela merdinha de cesta básica, porque é a única coisa que sai dessa bosta, aquela merdinha de piedade, daquela cestinha que não tem nada. E uma família com 4 pessoas não dá nem para 15 dias. Nenhuma compra é. Terceirizar as coisas e aí acha que vai ficar na boa para toda a vida. E aí vem o vento tempestuoso do Senhor e aí o CCBista, cadê o CCBista? Será arrancado do seu lugar. Entendeu? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor vê tudo, vê quem foi o bom samaritano e vê o picareta que usou do evangelho para se usufruir, viver regaladamente, passear, fazer turismo, a pretexto de uma pregação de anunciar o evangelho. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo o picareta e está vendo o reto. No tempo determinado, que chegou, e aí os retos colherão das suas boas obras. E os picaretas e os vigaristas colherão vento tempestuoso, laço, fogo e enxofre. Não. Tá escrito aqui, meu filho. Foi avisado isso aqui há 700 mil anos atrás. Foi avisado isso aqui. Ah, não quer dar ouvido? Porque tá no Velho Testamento e agora nós estamos do Jesus Cristo. Pau no seu rabo. Pegou a visão aqui do canal do Cavaleiro? O Cavaleiro aqui, meu filho, aqui assim. Aqui não tem conversa, não. Então, alerta, alerta geral. Quer se salvar? Vá por aqui. Quer se lascar? Então vá para lá. Até mais, hein?